Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pessoal do louvor. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A graça e a paz, amém? É um privilégio, é um prazer estar aqui tocando o teu coração com a palavra. Amém? Quantos estão prontos? Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 6. Hoje eu quero falar sobre os pilares da fé cristã. Você como cristão, você como filho de Deus, a tua vida foi edificada sobre um alicerce, uma crença. E eu quero verificar como é que está esses pilares, como é que está esses 6 alicerces da fé cristã. Você sabia que esse prédio, essa parte aqui, ela foi construída está edificada, construída em alguns pilares, algumas colunas, sim ou não? Pronto. Assim é a vida do cristão. A vida do cristão é edificada, é baseada em crenças. Quais crenças? Nós vamos ler os 6 pilares, o básico da fé cristã. Hebreus capítulo 6, quem encontrou, diga eu vou subir. Quem não encontrou, pode confessar também. Versículo 1. Hebreus 6:1 diz: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base, repita comigo, base, do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Por favor, olhe para cá. Nós sabemos que, o pastor aqui falou sobre o Rema. Eu ensino no Rema desde 2001. Então está em 2000 e... Tem 22 anos que eu ensino no Rema. Ainda vou ensinar esse ano. Você sabe muito bem que as doutrinas que você aprendeu no Rema são muito mais do que 6, são muito mais do que isso. De fato, as doutrinas de Cristo são muito mais do que 6. Só que aqui o escritor aos Hebreus está falando sobre os 6 pilares da fé cristã, as 6 doutrinas que todo cristão tem que estar fortalecido, edificado. Por quê? Porque um cristão, assim como uma casa que não está bem edificada, bem firmada, tem alguma coluna danificada, pode ruir, assim também um crente que não está edificado nessas 6 doutrinas, ele pode ser facilmente enganado, ludibriado e atraído para doutrinas erradas. Eu, ensinando no Rema, ministrando nas igrejas, tenho constatado, tenho encontrado cristãos que são arrastados para doutrinas erradas, arrastados para heresias, outras crenças, porque simplesmente não estão fincados nessas verdades. Ah, pastor Marcelo, mas são doutrinas básicas. Se é básico, todo crente tem que saber. Posso ter um amém? Amém. Quais são as 4 operações básicas da matemática? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Sim ou não? Amém. Pronto, é o básico que qualquer pessoa, para ela chegar no primeiro grau, concluir o primeiro grau, tem que saber. E no segundo grau, tem que saber também. Assim também, irmãos, essas doutrinas, se são básicas, todo filho de Deus tem que saber. Eu não estou dizendo que todo filho de Deus tem que ensinar sobre isso. Isso é outra história. Posso ter um amém? Amém. Mas todo cristão tem que saber. Para quê? Para que não seja enganado, ludibriado. Mas eu quero ainda me aprofundar um pouco mais sobre isso. São 6 doutrinas básicas. O Evangelho é muito mais do que 6. As doutrinas de Cristo são muito mais do que 6. Mas aqui são 6 pilares da fé cristã. Para você ter ideia, se a gente for observar, existem muitas religiões que dizem ser cristãs, mas não são cristãs. Quando nós passamos pelo filtro de Hebreus capítulo 6, quando passamos pela peneira, a gente percebe que não é cristão. Por exemplo, o russelismo.
O que é o russellismo? É o ensino das testemunhas de Jeová. Charles Taze Russell, um norte-americano, criou uma religião. Quando a gente observa a doutrina deles, eles não creem em um desses pilares da fé cristã. Qual? Não creem em ressurreição e juízo. E pelo fato de não acreditarem em ressurreição e juízo, eles não são cristãos, não é cristianismo, é russellismo. Posso ter um amém? Amém. E a gente pode aplicar esse mesmo filtro de Hebreus 6 em qualquer outra crença. Eu, como cristão, eu posso visitar qualquer igreja evangélica, desde que essa pessoa creia pelo menos nessas 6 doutrinas básicas. Posso ter um amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 1 novamente, olha só o que aqui o escritor fala. Por isso, pondo de parte, diga pondo de parte. Os princípios elementares. Esse pôr de parte não é abandonar, não é negligenciar ou desprezar. Ah não, isso é básico, eu não quero nem, eu quero mesmo as coisas profundas, eu quero as manifestações do Espírito. Muitos cristãos, por não estarem firmados no básico e querem estudar coisas profundas, se perdem no meio do caminho. Já vi filhos de Deus, até mesmo ministros do Evangelho, sendo engodado por ensinos errados, atraído e até mesmo se desviando do Evangelho de Jesus Cristo, por causa desses ensinos, porque não estão firmados no básico. Pondo de parte, esse pôr de parte não é desprezar nem abandonar, é pôr ao lado para uma consulta posterior. Como assim? Eu lembro quando eu comecei a ensinar no Rema, na época não tinha essas apostilas, a apostila abençoada que tem hoje, era tudo manuscrito. Se alguém queria ser um professor, tinha que ouvir um outro professor e escrever tudo, pontuar tudo. Na época eu queria ensinar a matéria Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, e não tinha uma apostila, eu separei, peguei 6 versões de Bíblia, peguei uma chave linguística do Novo Testamento, peguei um dicionário, 2 dicionários bíblicos e colocava na mesa. Pegava a Bíblia e colocava tudo à parte. Depois, quando eu queria estudar um outro livro, puxava e colocava o outro de lado. Estão comigo? Amém. Essa expressão do escritor aos Hebreus, pondo de parte, é pôr ao lado para uma consulta posterior. Tanto é, ele não está nos estimulando a desprezar o que é básico, tanto é que no capítulo 11 de Hebreus, ele passou um capítulo inteiro só falando sobre fé. Diga fé. Fé é básico, sim ou não? É. Fé é básico. E ele passou um capítulo inteiro só falando sobre fé. Nós não devemos desprezar o básico. Pelo contrário, devemos ser conhecedores do que é básico. E eu quero novamente falar para vocês quais são as 6 doutrinas básicas da fé cristã. Arrependimento de obras mortas. Diga arrependimento. Diga fé em Deus. Diga ensino de batismos. Diga imposição de mãos. Diga ressurreição. Ressurreição dos... Todo morto ressuscitará. Eu vou falar um pouco sobre isso mais na frente. Quando a gente observa o ensino de Paulo, de Pedro, de João, de vez em quando eles estavam ensinando sobre arrependimento, fé em Deus, batismos, imposição, ressurreição e juízo. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Ressurreição significa dizer que todo homem que um dia esteve aqui na terra vai ressuscitar, vai ser ressuscitado para Deus. Não vou entrar nos detalhes, na matéria do Rema, escatologia e doutrinas básicas, você estuda sobre isso, e só para eu sondar, quem já fez o Rema? Quem está fazendo? E quem vai fazer? Glória a Deus. Nas matérias do Rema, a gente estuda sobre isso, e todo homem ele vai ressuscitar. Existe a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. O pior homem que viveu aqui na terra e morreu, ele vai ressuscitar para prestar conta da sua vida a Deus. A Bíblia diz que haverá uma ressurreição e um juízo.
E ressurreição e juízo são ensinos interdependentes. Como assim? Um depende de outro. Só haverá um julgamento porque haverá uma ressurreição. Primeiro Deus ressuscita para depois a pessoa ser julgada, prestar conta da sua vida. Posso ter um amém? Eu havia falado sobre os testemunhos de Jeová, e por que eu toquei nesse assunto? Porque eles não acreditam que haverá uma ressurreição. É uma ressurreição que eles creem, é uma ressurreição parcial, e não creem no juízo eterno. Como assim? Eles não creem que existe um inferno. Mas existe. Sabemos que o inferno não foi criado para o homem. O inferno, Jesus disse que o homem está indo para o inferno que foi criado para Satanás e seus anjos. O que é um inferno? É uma penitenciária espiritual, é um local de confinamento daquelas pessoas que foram rebeldes a Deus. Mas vamos voltar aqui para o contexto. Você está sendo abençoado? Amém. As doutrinas básicas são classificadas, são comparadas ao leite. Diga leite. É o básico. Eu tenho um filho de 6 anos e tenho um menino de 6 anos e uma menina de 2 anos. E você, quando criança, houve um momento da tua vida que você só se alimentava de leite. Sim ou não? À medida que a gente foi crescendo, a gente foi abandonando o leite para comer comida sólida. Arroz, feijão, carne, frango, peixe, legumes, vegetais. Sim ou não? Só que deixa eu te falar uma coisa. Tua alimentação hoje não é somente leite, mas você, no entanto, você nunca deixou de consumir ou ingerir leite. Por exemplo, você vai comer um pão de queijo. Pão de queijo tem o quê? No bolo que você comeu tem o quê? Queijo é feito de quê? Você vai comer estrogonofe. No estrogonofe tem o quê? Embora você seja um adulto, talvez o leite não seja o teu principal alimento, mas você nunca apartou o leite da tua dieta. A mesma coisa são as doutrinas básicas. Talvez a gente não se alimente somente do que é básico, mas o básico nunca deve se apartar de nossa alimentação, de nossa dieta, de nossa leitura. Fé é um assunto básico, mas fé nunca deve se apartar de nossa vida. Posso ter um amém? Às vezes eu estava estando em Campina Grande, eu moro em Campina Grande, às vezes eu observava um outdoor e via carne de sol na nata. Nata vem do leite e a carne do sol é um alimento sólido. Sim ou não? Quando mistura o básico com o que é profundo, quando mistura o leite com o que é sólido, dá uma comida bem gostosa. Eu gosto da literatura do irmão Kenneth Hagin porque ele sabe misturar o básico com o que é profundo. Ele toca em assuntos profundos da fé cristã, no entanto, ele não deixa de abordar o que é básico. Estão comigo? Mas vamos voltar aqui ao contexto. Quando a gente observa o ensino dos apóstolos, percebemos que eles nunca deixaram de ensinar o que é básico, de ensinar as verdades básicas da fé cristã. Amém? Arrependimento e obras mortas. Diga arrependimento. O arrependimento significa mudança, no grego metanoia, mudança. João Batista viu que algumas pessoas estavam se submetendo ao batismo, mas não tinha nenhuma mudança de vida. Aí João Batista disse: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Que João Batista estava falando o seguinte: tenha um comportamento, uma ação que deixa claro que você mudou de atitude, que mudou de comportamento. Porque todo arrependimento que não tem mudança não é arrependimento, são apenas palavras vazias. Amém. O arrependimento é mudança, arrependimento de obras mortas. Quais são as obras mortas? O pecado, porque o pecado é uma obra que conduz à morte. É interessante que o escritor aos Hebreus fala obras mortas, Paulo fala obra das trevas e ainda obras da carne. Obras mortas, obras das trevas, obras da carne. O que é isso? O pecado. E
Observe que quando você confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, houve um arrependimento, sim ou não? Claro que sim. Paulo e Pedro falam: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O arrependimento é uma mudança, e depois a gente confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Agora, eu e você já nascemos de novo, e depois que a gente nasce de novo, se a gente cometer algum pecado, o que devemos fazer? Diga: arrepender. E o arrependimento não dura um mês. Eu nunca vi nenhum cristão falar: pastor, faz um mês que eu estou orando para me arrepender. O arrependimento é tão rápido quanto um estalar de dedos. Quando a pessoa entende a vontade de Deus, quando ela sabe que aquela prática é reprovada por Deus, de fato Deus sempre reivindicou a nossa obediência. De Gênesis a Apocalipse, você crê na Bíblia de capa a capa até nos mapas? Sim ou não? Pois de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre reivindicou a obediência. Deus sempre quis a nossa obediência a Ele. E qualquer pessoa que desobedece deve arrepender-se, mudar de comportamento. Aquele texto de 1 de João, o apóstolo João não está nos ensinando ou nos estimulando a pedir perdão de pecados. Pai, eu te peço que você me perdoe. Não. O texto de 1 de João é: se confessarmos os nossos pecados. Por que João fala sobre confessar? Por que ele não fala sobre pedir perdão? Porque perdão é um crédito pré-aprovado. Estão comigo? Diga: arrependimento. Fé em Deus, diga: fé em Deus. Não vou falar sobre fé, diga: ensino de batismos. Está no plural, você sabe disso. O batismo no corpo é o novo nascimento. O batismo nas águas é uma demonstração física do que já aconteceu espiritualmente. E o batismo no Espírito Santo. Diga: batismo no Espírito Santo. Irmãos, por incrível que pareça, eu tenho encontrado filhos de Deus sem o batismo no Espírito Santo. Não era normal no tempo de Atos dos Apóstolos. Era anormal encontrar pessoas sem o revestimento de poder. Já encontrei cristãos com 11, 13, 30 e 47 anos sem o batismo no Espírito Santo. Mas graças a Deus que receberam, porque está disponível para todos. Se você deseja receber hoje pela manhã, no final vamos fazer um apelo. Amém? Ensino de batismos, diga: imposição de mãos, ressurreição e juízo. Vamos voltar aqui para o contexto. Abre tua Bíblia em Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Aleluia. Todos encontraram? Falei sobre o russelismo. Existe uma literatura, um livro de um escritor, de um cristão. Ele baniu da sua literatura o arrependimento. Como assim? Ele colocou o seguinte, tem um capítulo no livro dele, eu não vou te dizer o nome, não há necessidade, vou apenas comentar para a gente entender o perigo de ensinos errados. Ele falou o seguinte, que o sangue de Jesus Cristo é como uma cachoeira que vai nos lavando e nos limpando. Uma fabricante de eletrodoméstico falou que existe um fogão autolimpante. Quem já ouviu falar quem já assistiu essa propaganda do fogão autolimpante? Existe crente autolimpante? O crente vai pecando e o sangue vai lavando sem se arrepender, sem confessar. É assim? Esse cristão, esse escritor, ele tirou da sua literatura o arrependimento. Se tira um pilar da fé cristã, deixa de ser cristianismo para ser qualquer outro ismo. Pode ser budismo, shintoísmo, confucionismo, islamismo, russelismo, mas não é cristianismo. Toda vez que a Bíblia fala sobre pecado, a Bíblia fala sobre mudança, sobre arrependimento. Posso ter um amém? Quando os escritores da Bíblia falam, quando Paulo, os apóstolos falam sobre desobediência ao pecado, ele fala sobre arrependimento. Esse escritor tirou um pilar da fé cristã. Se ele tirou um pilar da fé cristã, deixa de ser cristianismo para ser qualquer outro ismo. E quais as implicações disso? Pastor, o que vai acontecer?
eu tenho me deparado com cristãos que estão na prática do pecado e não estão se arrependendo, porque acham que o sangue de Jesus vai limpando automaticamente. Não, é preciso um reconhecimento. A Bíblia diz lá em Apocalipse, que Jesus disse, dei tempo para que se arrependesse. Então, Deus está esperando um arrependimento, sim ou não? Em primeiro lugar, quem é que precisa se arrepender? Quem pecou, quem errou. Qual é a roupa que precisa ser lavada? Diga, a roupa suja. Uma roupa limpa precisa ser lavada, mas a roupa que está suja precisa, sim ou não? Quem é que precisa se arrepender? Quem? Quem pecou. E quem não pecou? Não precisa. Não precisa. Eu encontrei casal de namorados lá em Curitiba. Na verdade, não um casal, mas um irmão veio me relatar, dizendo, pastor, o negócio está sério. O que foi que aconteceu? 2 namorados estavam tendo relação. E aí a cristã dizendo, eu estou me sentindo ruim. Aí o irmão disse, mulher, não te condena não, tu é a justiça de Deus. Não, arrepende-te, porque eu também estou errado na história, estou me arrependido também. Eles passaram a viver deliberadamente no pecado, como está escrito em Hebreus, e é uma linha muito perigosa. Estão comigo? Mas eu não quero me deter muito nessa questão do arrependimento, eu quero apenas te mostrar nas Escrituras que os apóstolos nunca deixaram de ensinar as doutrinas básicas, nunca deixaram de falar sobre arrependimento, sobre fé em Deus, sobre ressurreição, sobre juízo. Diga nunca. Esse contexto aqui, o apóstolo Paulo, ele está evangelizando. Atos 17, versículo 22. Olha só o que é que Paulo fala. Então, Paulo levantou-se no meio do Areópago e disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. E aí ele começa a falar o propósito da criação, o plano de Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele, Deus, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Olhe para cá, por favor. Você concorda comigo que Paulo está evangelizando pagãos? Sim ou não? Sim. E os limites da sua habitação? 27. Para buscarem a Deus. Se porventura tateando o possam achar, se bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Diga arrependimento. É uma doutrina básica, sim ou não? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Em um evangelismo, diante de pessoas pagãs, Paulo fala sobre arrependimento, Paulo fala sobre ressurreição e Paulo fala sobre juízo. Evangelizando, Paulo fala sobre 3 doutrinas básicas da fé cristã. Eu nunca vou esquecer o irmão que me evangelizou. Como é que eu vou esquecer? Se foi por causa da mensagem que ele falou, que eu tomei uma decisão na minha vida. E o que ele falou foi sobre o amor de Deus,
a dádiva de Deus, o fato de Deus ter enviado Jesus para morrer pela humanidade, e ele falou também sobre o juízo vindouro, as consequências que viriam para a minha vida se eu rejeitasse o dom de Deus, o presente de Deus. No evangelismo que ele trouxe, ele falou sobre juízo, sobre doutrina básica. E aqui Paulo evangelizando, Paulo fala sobre arrependimento, Paulo fala sobre ressurreição, Paulo fala sobre juízo. Posso ter um amém? De fato, irmãos, se não somente os cristãos, mas se muitas outras pessoas entendessem que elas vão prestar conta da sua vida, muita gente não estaria fazendo o que tem feito, nem pensado o que tem pensado. Só faz e pensa porque não se dá conta de que um dia vai prestar conta da sua vida. Mais na frente eu vou deixar bem claro. A igreja vai comparecer no tribunal de Cristo. Diga, eu vou subir. O mundo vai comparecer no trono branco. Hoje a gente sabe muito bem que existem instâncias diferentes de tribunais. Tribunal de pequenas causas, um tribunal estadual, um tribunal federal, o Supremo Tribunal Federal, sim ou não? A mesma coisa espiritualmente. Eu e você, como cristãos, não vai ser questionado a nossa salvação. O que vai ser questionado é o galardão, porque Jesus garantiu a nossa salvação. Diga, eu vou subir. Agora, Jesus não garantiu o teu galardão, quem garante é você. Ele garantiu a nossa salvação. Amém? Mais na frente eu vou falar sobre isso. Eu quero apenas reforçar o fato de que o ensino sobre doutrinas básicas nunca se apartou da vida de Paulo, Pedro, João, dos apóstolos, nunca. De tempos em tempos eles estavam tocando nessa necessidade. É aqui mesmo ele fala sobre arrependimento, sobre ressurreição e juízo. Ressurreição e juízo. Amém? Abre agora em Atos capítulo 24. Atos 24. Aleluia. Versículo 22. Quem encontrou, diga, minhas contas estão pagas. Quem não encontrou também pode confessar. Atos 24, 22. Mais uma vez, Paulo pregando o evangelho de Cristo. Olha só. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, ao cristianismo, adiou a causa, dizendo, quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência, e não impedindo que os seus próprios irmãos, amigos, o servissem. Passando alguns dias, vindo Félix, com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Jesus Cristo. A respeito de quê, irmãos? Diga, fé em Jesus Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo, ele tinha contato com todo tipo de gente, com pessoas sem grande expressão, com pouca importância, mas com pessoas de muita importância, até mesmo com reis. Paulo, ele teve contato com muita gente, de qualquer nível social, na época, qualquer classe econômica daquela época. Amém? E toda vez que Paulo tinha contato, ele falava de Jesus Cristo. E o texto aqui diz, passou a ouvi-lo a respeito da fé em Jesus Cristo. Versículo seguinte. Dissertando ele, Paulo, acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Justiça, domínio próprio e juízo vindouro. São doutrinas cristãs. Justiça, você já teve a matéria do Rema chamada Justiça de Deus, sim ou não? Dentro do Rema, a gente também escuta sobre domínio próprio, sim ou não? A Bíblia ensina sobre domínio próprio? Lembrei agora de um irmão que falou que tinha a unção do domínio próprio. Só que um domínio próprio não é unção. Não, unção é algo momentâneo. Domínio próprio não é algo momentâneo, é algo que diariamente o cristão tem que exercer.
Observe que Paulo estava pregando sobre a fé em Cristo, dissertando ele a respeito de Jesus, ensinava sobre justiça, domínio próprio e sobre juízo vindouro, uma doutrina básica da fé cristã. Dentro do evangelismo de Paulo, dentro do anunciar a fé em Cristo, Paulo falou sobre juízo vindouro. Irmãos, fique certo de um fato: quando a igreja for arrebatada, quando Cristo arrebatar a igreja, diga: eu vou subir. O mundo vai entrar em colapso. Vai ser uma bagunça generalizada. Mas toda aquela pessoa que você evangelizou, toda aquela pessoa que você falou de Jesus Cristo, falou sobre o arrebatamento, falou sobre ressurreição e juízo e ainda não confessou a Cristo, ela vai se lembrar. Sim ou não? Vai, e fique certo também de que na grande tribulação haverá uma salvação. Hoje eu e você somos salvos por Jesus Cristo, Ele derramou o seu sangue por nós. Nós costumamos dizer que a salvação é gratuita, de fato foi gratuita para nós, mas custou um alto preço para Jesus, porque Ele derramou o seu sangue. Só que na grande tribulação, as pessoas não serão salvas pelo sangue de Jesus, não. Elas terão que dar o seu próprio sangue, porque em Apocalipse fala sobre os decapitados da grande tribulação. Multidões de toda língua, tribos e nações que não aceitaram a marca da besta, nem na sua mão, nem na fronte, nem se adoraram a sua imagem e foram mortos. A salvação em Cristo hoje é melhor ir na primeira leva, sim ou não? Mas na grande tribulação, quando Cristo arrebatar a igreja, essas pessoas que a gente evangelizou, elas vão lembrar e elas podem decidir se vão aceitar ou não a marca da besta, ou se vão receber a salvação através, dando a sua vida. Estão comigo? Paulo, quando ministrava, quando ensinava, falava sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Justiça é uma doutrina que a gente aprendeu bastante, a nossa posição em Cristo. E Paulo ensinou muito sobre isso. Você não é um miserável, você não é um pecador. Deus não te vê como as pessoas do Antigo Testamento. Deus te vê como uma nova criação. Deus não te vê como Davi, Deus não te vê como Moisés, Deus não te vê como Jó. Deus te vê a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Deus te vê como uma nova criação em Cristo Jesus. Então a melhor coisa é a gente nos ver como Deus nos vê. Se veja como Deus te vê. Posso ter um amém? Eu sei que algumas pessoas falam: ó Deus, eu que sou um pobre, velho, miserável. Não, você não é um pobre, velho, miserável. Você não é um pobre coitado. Você não é um Jó, um vermezinho. Não. Você é um filho de Deus, representante de Jesus Cristo. Tudo quanto Jesus poderia fazer em pessoa, você pode fazer através do nome de Jesus. De fato, Jesus nos representa à direita de Deus e você representa Jesus para esse mundo perdido, para esse mundo caído. Amém? Não vou me deter muito na questão de justiça, diga domínio próprio. Quero só falar sobre isso. É uma decisão, domínio próprio. Abre tua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus 12. Aleluia. Que ano eu ensinei no Rema, o pastor? 2003, né? Eu estava aqui em Fortaleza ainda. Eu comecei a ensinar em 2001, lá em Natal. Eu fiz o Rema em 2000, comecei a ensinar em 2001, fiquei em 2001, 2003, até eu acho que 2004 ou foi 2005, não, 2005, foi quando eu me desliguei do pastoreio e fui morar em Campina Grande. Hoje é a terceira vez que eu moro em Campina Grande. Eu lembro que quando a igreja lá no Benfica alugou um prédio, a gente trabalhava lá manhã e tarde, a gente estava um expediente de pedreiro, servente pedreiro, e à noite era pastor. Você não... Pegar a obra andando, já tendo começado, é bom. Agora pegar desde o começo, né? Aí eu dava um expediente manhã, tarde e à noite como pastor, porque eu tomava banho na igreja e ficava lá. Quando chegava em casa, na casa dos meus pais, era solteiro na época, armava uma rede,
pegava a minha Bíblia e pegava uma xícara de café e um biscoito recheado. Aí teve um dia que depois de eu ter tomado café com meio de biscoito, eu pensei, eu vou descansar um pouquinho e daqui a pouco eu acordo para ler a Bíblia. Sabe o que foi que eu fiz? Eu negociei com a carne. Sim ou não? Claro que não é pecado você deitar e dormir, é? Mas eu tinha feito isso comigo mesmo. Pai, eu vou só fechar os olhos, vou cochilar um pouquinho, depois eu acordo para ler a Bíblia e estudar. Afinal de contas, eu sabia que no dia seguinte começava manhã, tarde e noite de novo. Porque às vezes a gente estava, quando não era rema, era igreja. Negociei, dormi, só acordei no dia seguinte. Onde eu quero chegar? Com a carne não se negocia. Domínio próprio é a pessoa estabelecer limites para a nossa vida, para o nosso comportamento. Você sabe os teus limites, eu sei os meus limites, eu sei aonde eu posso ir, aonde não posso ir. Estão comigo? Portanto, Hebreus 12:1, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está. Eu me converti em 96, então faz 27 anos, são 27 anos que eu me converti? Agora 6 de janeiro fez 27 anos que eu me converti. Todo cristão tem uma carreira brilhante, magnífica diante de Deus. Agora eu tenho visto, irmãos, muitos cristãos naufragarem na sua carreira, porque não se desembaraçam dos pesos e dos pecados. Muitos cristãos estão no meio do caminho. Muitos cristãos só começaram a largada, mas estão ainda no começo. Já vi muitos cristãos, irmãos, ficarem parados na vida, porque simplesmente não se desembaraçam dos pesos e pecados. E observe que pesos e pecados são coisas distintas. Todo pecado é peso, nem todo peso é pecado. Como assim? O que é pecado no Brasil é pecado no Japão, é pecado na Austrália, é pecado na Ásia, na África, em qualquer lugar. Agora, o que é peso para mim pode não ser para você. É pecado jogar futebol? Jesus mandou parar a bola? Jesus mandou lançar a rede? O juiz é iníquo, o campo é o mundo? Tirai as traves? Não. Agora, não é pecado jogar futebol, só que eu conheço cristãos que não podem jogar 10, 15, 20 minutos, porque depois que o sangue ferve, quer resolver qualquer desavença no campo, lá fora, no telequete. No murro mesmo. Eu conheço crente que não pode esquentar o sangue que já quer resolver no braço. Mas cedo ou mais tarde, os pesos vão conduzir ao pecado. O que é peso para você pode não ser para mim, o que é para mim pode não ser para você, mas mais cedo ou mais tarde, os pesos vão conduzir ao pecado. É pecado assistir televisão? É pecado acessar a internet? Mas para algumas pessoas se tornou um peso. E mais cedo ou mais tarde o peso vai conduzir ao pecado. E a Bíblia diz, desembaraçando-nos. Quem é que vai te desembaraçar? Quem é o sujeito da oração? Nós. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro da minha oração quando novo convertido. Eu era sincero em minhas orações, mas eu estava sinceramente errado. É possível uma pessoa estar sincera, mas estar sinceramente equivocada. Na época, a Aline Barros tinha feito uma canção, eu me ajoelhava, erguia as mãos e falava, ó Deus, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Eu falava 3 vezes para ver se enganchava alguma lá no céu. Ó Deus, me enche o teu espírito, me enche, me enche, me enche. Ó Deus, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Ó Deus, coloca fulano de tal bem longe de mim, mas bem longe de mim, mas bem longe de mim. Tinha pessoas que eu não queria nem ver o rastro, como diz a história, não queria nem conversa. Lendo a Bíblia, lendo os livros do irmão Reagan e fazendo o rema, eu aprendi que é minha responsabilidade aumentar a minha fé. Como é que a fé vem? Ouvir qualquer coisa? Ora, se a fé vem pelo ouvir a palavra e eu quero aumentar a minha fé, obrigatoriamente eu vou ter que aumentar o tempo de exposição à palavra, tempo de leitura, meditação e confissão.
Só que eu queria que Deus fizesse o que é minha responsabilidade. Pai, aumenta a minha fé. Não, meu filho, aumente você. Leia mais, medite mais e confesse mais minha palavra. Eu falava, Pai, me enche, me enche, me enche. Eu já era batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas. E a Bíblia diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos. Sujeito da oração somos nós. Faz sentido eu ficar dizendo para vocês, pessoal, eu queria tanto beber essa água, eu queria tanto beber essa água, eu queria tanto, a água está ao meu acesso, sim ou não? Se eu quiser beber, eu simplesmente interrompo a ministração e bebo, sim ou não? Se você já foi batizado no Espírito Santo, a forma bíblica de você se manter cheio não é ficar pedindo a Deus, não, é ficar orando em línguas. É orar em línguas. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu pedia para Deus me encher quando é minha responsabilidade me encher. Estão comigo? Eu falava para Deus, Pai, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Ora, a carne de um novo convertido é igual a de um médio convertido ou de um velho convertido. É por isso que algumas pessoas não conseguem entender. Elas no mundo, antigamente, quando não eram cristãs, fumavam feito caipora, era um pé de cana, estava lá bebendo o tempo todo, se converte, mas ainda encontra no seu corpo, nos seus membros, um desejo de fazer algo contrário à palavra de Deus. Ainda tem vontade de beber e de fumar. Aí, meu Deus, se eu sou crente, por que eu estou sentindo vontade? Isso é da carne, é só ficar firme, é só exercer domínio próprio, é só controlar que a vontade passa. Visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, o que eu quero que você entenda é que o poder e a graça são de Deus, mas a iniciativa é nossa. Parte de nós o querer, porque já existe uma capacitação, algo que nos capacita a sermos praticantes da palavra de Deus. Amém? O mundo não vai praticar a palavra de Deus, o mundo não foi capacitado para isso. Esperar que um ímpio pratique a palavra, pode esperar sentado, porque em pé cansa. Demora mais do que fila de banco. O mundo não vai praticar a palavra. Está escrito em Ezequiel, dar-vos-ei um novo coração. Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei um coração de carne, colocarei o meu espírito e fareis com que andeis nos meus estatutos e os observeis. Sabe o que é isso? No momento em que você confessou a Cristo como teu Senhor e Salvador, você recebeu a capacitação de ser um praticante da palavra de Deus. Você recebeu uma capacidade que o mundo não tem, que capacidade de obedecer a palavra, de ser um praticante da palavra. Concluindo o contexto, eu ainda orava, Pai, coloca fulano de tal bem longe, mas bem longe. A Bíblia diz, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como Deus nos perdoou, diga, perdoai. Peraí, pastor, Deus está dizendo que eu tenho que perdoar como Ele perdoou? Sim, sabe por quê? Porque Ele te capacitou com o mesmo, Deus é amor, sim ou não? E Ele derramou o seu amor em nossos corações, através do Espírito Santo que nos foi dado. Podemos perdoar como Deus perdoou. Se fosse impossível, porque Deus nos orienta. Porque Paulo fala em Colossenses que se alguém tem um motivo de queixa, eu não gosto de fulano de tal, eu sinceramente não gosto de Beltrano. Assim como Deus nos perdoou, assim eu tenho que perdoar. Amém? Concluindo o contexto. Paulo estava anunciando a fé em Jesus Cristo. Falou sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. E eu quero só falar sobre isso, o juízo vindouro. Abre tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Segundo aos Coríntios capítulo 5. Aleluia. Versículo 10. Porque importa que todos nós,
compareçamos perante o tribunal de Cristo. Repitam comigo, tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O arrebatamento depende da tua fé? Não. Se toda a igreja, Verbo da Vida aqui na Caucaia, começasse a confessar, Maranata, Maranata, Jesus viria por causa de nossa confissão? Não. Então a gente tem que esperar. Não depende da nossa fé. O arrebatamento não depende de nossa fé. O comparecer ao tribunal de Cristo também não depende de nossa vontade ou nossa fé. É um fato. Do mesmo jeito que Cristo vai arrebatar a igreja, tão certo como Ele vai arrebatar, assim também cada um de nós. Esse irmão, aquele irmão, todos nós vamos comparecer a um tribunal de Cristo. Todo aquele que nasceu de novo. Para quê? Para a gente ser galardoado. E não fique triste nem preocupado não, irmãos. Porque quando a gente fala sobre comparecer ao tribunal de Cristo, a gente tem que ter o seguinte pensamento. Olha só. A pessoa passa um mês inteiro trabalhando, está lá todo dia, segunda a sexta, às vezes sábado, meio período, de manhã, da manhã até meio-dia, trabalhando. Lá para o final do mês ou para os primeiros dias úteis do outro mês, ela vai receber o seu contra-cheque. Ela o faz-me rir, não é assim? Ela fica angustiada, atribulada. Rapaz, por que você está atribulado? Não é porque eu vou receber meu salário, eu não queria, mas eu vou receber, eu tenho que receber. É assim? Não. A pessoa fica alegre, contente, ela vai receber o pagamento do trabalho dela, do esforço dela. Tribunal de Cristo, irmãos, a gente deve ficar contente, porque é a recompensa da nossa fidelidade a Deus aqui na terra. A nossa fidelidade a Deus vai ser recompensada. Tudo quanto eu ou você fazemos ou fizermos para Deus, seremos recompensados. Não somente no porvir, mas recebemos recompensa na terra e também no porvir. Amém? Então deve ser um motivo de alegria. Todos nós vamos comparecer para sermos galardoados, pelo bem ou o mal. Se fez o bem, vai receber a recompensa. E se fez o mal, Deus não tem como recompensar o erro ou o mal. Posso ter um amém? Mas o que eu quero que você entenda aqui é um fato. Jesus garantiu nossa salvação, eu e você vamos garantir o nosso galardão. A salvação é individual, o galardão também é individual. Eu já tomei conhecimento, pastor, que tem crente que fica desmotivado, angustiado, nem vai para a igreja porque tomou conhecimento de que tem gente fazendo a obra com motivação errada. Está errado. Eu lá quero saber, mas fulano tal está fazendo isso, eu lá quero saber se fulano está fazendo, deixando de fazer, eu quero saber se eu estou com uma boa consciência e estou servindo a Deus. Não é porque os outros fazem ou deixam de fazer que isso vai me afetar. A nossa vida, irmãos, tem que ser como pena de pato. A água bate e escoa. A mesma coisa são os problemas dos outros. Amém? Tem crente que fica desmotivado, escandalizado, inflamado. Mas eu tomei conhecimento, e daí? Não é da tua conta não, todos nós vamos comparecer. O tribunal de Cristo é isso. Todos nós. Hebreus fala o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntos e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Diga, não há. Não existe uma única criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Todo ano a gente presta conta à Receita Federal. É ou não é? Eu não vou entrar nesse assunto, mas agora quem ganha até R$ 1.900 vai declarar imposto de renda. Não era assim não, mas agora vai ser. R$ 1.900 vai pagar imposto de renda. Mas vamos lá. Tribunal de Cristo, todos nós vamos comparecer. E já o mundo, aquele que não nasceu de novo, é o trono branco, é completamente diferente. Não vai ser questionado nossa salvação, e sim o galardão. O trono branco não é para se falar sobre salvação, porque quem comparece ao trono branco já está
perdido, vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Abre a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, e eu quero concluir com essa passagem. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 20. Tem algum irmão aqui que trabalha com informática? Pronto. Só para eu vou falar sobre uma configuração de um computador, um processador, um processador veloz aí. Como? Um i7, um i9, um Ryzen, não tem aquele processador Ryzen, não tem? Com 16 GB de memória RAM, tem 16 GB? 32 GB? HD de 1 TB, 2 TB, 4 TB, tem HD de 11.000 RPM, HD, né? Aquele NAS para servidor, pronto. Todos encontraram? Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, diga mortos, grandes, os grandes e os pequenos, em outras palavras, todos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, plural, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por favor, olhe para cá. O trono branco não é para a igreja, é para as pessoas que não têm Cristo como Senhor e Salvador, mortos, os grandes e os pequenos. Diga todos. Todos os seres humanos, todos os homens e mulheres que estiveram aqui na terra e que rejeitaram a salvação de Deus. Em cada dispensação, Deus providenciou uma salvação. Na atual dispensação, a salvação hoje somente e nele não, em nenhum outro nome há salvação, amém? Todas as pessoas que rejeitaram a salvação de Deus vão comparecer nesse trono branco. A Bíblia diz que serão abertos livros, plural, e cada um vai ser julgado de acordo com o que está escrito nesses livros. Em outras palavras, existe um arquivo divino de tudo quanto um homem faz. Hoje, um computador com 1 terabyte de HD, com um bom processamento, com um Core i5 ou i7 e com 8 ou 16 GB de RAM, é suficiente para arquivar do nascimento à morte de uma pessoa, texto, áudio e foto de uma pessoa. Sim ou não? Tudo quanto um ser humano faz é possível arquivar dentro de um computador. Existe um arquivo divino lá no céu, livros de tudo quanto um ser humano faz. E vai ser aberto o livro. Você fez isso e aquilo, você fez isso e aquilo, fez isso e aquilo, do nascimento até a morte da pessoa. A única forma que a pessoa tem de cancelar esse escrito é confessando a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu lembro que quando morava em Fortaleza, eu ligava meio-dia, ligava a TV no programa policial, Rota 22, barra pesada, aquelas coisas. Aí a repórter perguntava, e você está aqui por quê? Não, eu sou inocente, eu não fiz nada. Diante de Deus, Ele é um justo juiz, Ele vai julgar de acordo com tudo que consta nos autos, tudo quanto uma pessoa fez. Existe um arquivo divino. As pessoas lá fora no mundo, elas estão escrevendo a sua história, só que isso que elas estão fazendo, ela vai condená-las para o lago que arde com fogo e enxofre. Estão comigo? Amém.
A única forma que a pessoa tem de cancelar isso, esse escrito de dívida, e não ir para o juízo, mas ela ir para outro caminho, ela confessando a Cristo como Senhor e Salvador. Posso ter um amém? Você foi abençoado? É como eu disse, irmãos, se as pessoas entendessem de que elas vão prestar conta da sua vida, não fariam, não falariam, nem pensariam o que tem feito, pensado e falado. Mas quando eu entendo que eu vou prestar conta da minha vida, eu vou andar eu vou exercer o meu domínio próprio e vou andar em conformidade com a palavra de Deus. Amém? Pai, eu te dou graças porque a tua palavra foi ministrada e eu sei que teu Espírito é poderoso, Pai, para vivificar essas verdades e trazer a convicção, a certeza necessária, Pai, para que haja frutos, para que nós possamos agir de conformidade com essas verdades, para que possamos pôr em prática. Obrigado, Pai, porque os teus filhos foram capacitados. Somos capacitados para andar em obediência à tua palavra. Somos gratos, Pai, porque desfrutamos dessas verdades. E somos gratos por cada oportunidade que teremos de falar do amor de Jesus Cristo para esse mundo perdido, Pai. A tendência não é melhorar, para o mundo é somente piorar. Sabemos que para nós só vai melhorar, Pai. Mas as oportunidades que chegarem em nossas vidas, nós vamos aproveitar cada uma dessas oportunidades, no nome de nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Falando em oportunidade,